uma aula. Hoje vamos trabalhar operações com números decimais, adição, subtração, multiplicação e a divisão. Quais são as regrinhas que nós devemos tomar cuidado para cada uma dessas operações? Vamos começar então com adição e subtração. Primeiro passo, na adição e na subtração, devemos sempre lembrar da regrinha, vírgula debaixo de vírgula. Então, quando eu for montar o meu cálculo, eu tenho que posicionar vírgula debaixo de vírgula. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma adição. 16,9 mais 7,6. Então, o que eu tenho que fazer? Lembrar da regrinha. Observa, vírgula debaixo de vírgula. Quando eu for somar, e o meu resultado também, a vírgula, eu devo manter na mesma posição. Então, 9 mais 6, 15. Subiu 1. 13 mais 1, 14, resultando então 24,5. Então, essa é a regrinha que eu devo seguir. Na subtração não é diferente. Independente da quantidade de casas que eu tenho após a vírgula ou antes da vírgula, a vírgula sempre deve estar posicionada, vírgula debaixo de vírgula. Então, aqui, de novo, 35,2 menos 9,8. Então, posicionei vírgula debaixo de vírgula, meu resultado, a vírgula, também tem que estar na mesma posição, seguindo as regrinhas da subtração da mesma forma que conhecemos. Como não tem como subtrair, pegamos emprestado com o nosso vizinho, né? Então, aqui, desenvolvendo a subtração normal, chegando 25,4. Observem que, de novo, eu obtive vírgula debaixo de vírgula. Ah, mas e se o exercício me trouxer uma expressão? Bom, a gente aprendeu que quando temos soma e subtração, devemos resolver o que vier primeiro. Então, aqui, vamos resolver primeiro a subtração. Observa que o meu 15, eu não estou vendo vírgula no 15, mas devemos sempre lembrar que se um número não apresenta vírgula, eu devo lembrar que a vírgula dele está logo aqui após o número. E aqui eu posso acrescentar a quantidade de zeros que eu precisar. Não vai alterar o meu resultado, que continua sendo 15. Então, coloquei a vírgula após o 15 e acrescentei 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque eu tenho duas casas após a vírgula aqui. Como eu vou precisar pegar emprestado, porque não tem como eu tirar 5 de zero, não tem como eu tirar 8 de zero. Então, seguindo as normas, mais uma vez, da subtração que conhecemos, chegamos no resultado 5,15. O detalhe é este aqui, ó, vírgula abaixo de vírgula. Cheguei no meu resultado, eu vou somar com 3,275. Então, somando aqui, coloquei esse zero para que não fique aquele vago. Então, coloquei somente para preencher. Ok? Na adição, não é necessário eu colocar para fazer esse preenchimento. Na subtração, eu tenho que tomar cuidado, que às vezes é necessário, tá? Então, somando, cheguei na resposta, 8,24, mais o detalhe da vírgula, ó. Vírgula debaixo de vírgula. É essa regrinha simples que eu tenho que seguir para adição e subtração. Na multiplicação e divisão, aqui eu acrescentei para vocês potenciação. Mas nós vamos falar mesmo da multiplicação e divisão, já que a potenciação é uma multiplicação. Então, na multiplicação, primeiro detalhe, eu vou esquecer que os meus números têm vírgula. Então, eu ignoro a vírgula? Exatamente. Se eu tirar a vírgula desse número, fica o número 9. Se eu tirar a vírgula desse, fica 2.504. Então, é isso que eu vou fazer, multiplicar 2.504 por 9. Chegando no resultado, 22.536. Ótimo, agora eu tenho que lembrar das minhas vírgulas, das casas que ficaram lá para trás. Observe que aqui eu tenho duas casas após a vírgula. E aqui eu tenho mais uma. Então, no total, eu tenho 3 casas após a vírgula. Então, o que eu faço no meu resultado? Vou dar 3 passos, deixar 3 casas após a vírgula. 1, 2, 3, ficando o meu resultado 22,536. Já na divisão,
eu devo preocupar com a vírgula antes mesmo de começar os meus cálculos. Observe que aqui eu tenho um número que tem 3 casas após a vírgula. Aqui, 2 números após a vírgula. Então, eu tenho 2 casas após a vírgula. O que eu devo fazer? Primeiro passo, igualar a quantidade de casas que eu tenho de um lado e do outro, no meu dividendo e no meu divisor. Então, se aqui tem 3 casas, eu tenho que fazer com que esse também fique com 3. Para isso, o que eu faço? Acrescento 0. Ótimo. Estão os 2 números com 3 casas após a vírgula? Sim. Então, o que eu faço? Elimino a vírgula. Você não precisa lembrar dela em momento nenhum mais. Acabou. Então, fica. Que número que fica esse aqui sem a vírgula? Número 27. Tá aqui. Que número fica esse sem a vírgula? Número 30. Tá aqui. Como 27 é menor que 30, então o que eu faço? 0, e acrescento 0 aqui. 270 dividido por 30 dá por 9, que dá resto 0. Ok, essa é a parte de multiplicação e divisão, que eu preciso fazer os cálculos. Esses 2 exemplos são onde eu não preciso fazer cálculo. Quando eu tiver, sempre que eu tiver multiplicação por 10, por 100, por 1000 e divisão por 10, por 100, por 1000, 10.000, o que eu devo fazer? Então, primeiro detalhe, sempre que for multiplicação, você vai lembrar da sua vírgula, que você tem que andar com ela para a direita. Sempre que for divisão, você vai andar com a sua vírgula para a esquerda, só não pode fazer confusão. Lembra, quando você andar com a sua vírgula para a direita, o seu resultado tem que ficar maior. Por quê? Porque eu estou multiplicando um número pelo outro. Quando é na divisão, o seu resultado tem que ficar menor do que o número que você tinha. Por quê? Porque quando eu divido algo com alguém, eu sempre fico com menos do que o valor que eu tinha, né? Então, aqui, observa. 4,63 vezes 10. Como é vezes 10, eu tenho que ver que eu tenho um zero, então eu vou andar uma casa para a direita. A minha vírgula estava aqui entre o 4 e o 6. Eu vou dar um passo para a direita, ficando 46,3. Eu não preciso fazer cálculo aqui. Eu tenho que lembrar da regrinha da vírgula. Divisão, a mesma coisa. Se eu estou dividindo aqui por 10, significa que eu tenho que andar uma casa, só que agora para a esquerda. Se a minha vírgula estava aqui, eu vou dar um passo para a esquerda, virar para cá, eu acrescento 0 para não ficar a vírgula simplesmente ali sozinha, sem nada na frente dela. Então, fica 0,463. Observa que esse número, ele era maior do que o meu resultado. Ele é maior que o meu resultado. Ou seja, então, significa que eu dividi, eu fiquei com menos. Aqui, como eu estou multiplicando, o meu resultado ficou maior do que o número que eu tinha. Ok? Na potenciação, é a mesma regrinha quando eu trabalho com os números naturais. Se eu tenho 2,5 ao quadrado, significa que é 2,5 vezes 2,5. Ele multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, quando eu multiplico 2,5 vezes 2,5, se eu esquecer a vírgula, como a regrinha da multiplicação, 25 vezes 25 dá 625. Ótimo. Então, o que eu devo fazer agora? Lembrar que eu tinha a vírgula aqui. Uma casa após a vírgula, 2 casas após a vírgula. Então, eu vou vir no meu resultado, 1, 2 casas após a vírgula. Ótimo, perfeito. Vamos falar um pouquinho, bem rapidinho, da porcentagem. Ah, eu tenho como transformar a porcentagem em número decimal? Tem sim. Primeira coisa, eu tenho que lembrar que quando eu falo porcentagem, 4%. Quando eu falo em porcento, significa que é por 100, dividido por 100. Então, se é dividido por 100, eu vou lembrar da minha regrinha. Eu ando com a minha vírgula para a esquerda. Como eu estou dividindo por 100, 100 tem 2 zeros, então eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. Ótimo, então vamos ver como ficaria. Aqui eu tenho o número 4. A vírgula do 4 está aqui atrás dele. Se eu estou dividindo por 100, porque é porcentagem, eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. 2 casas, ficando então 0,04. Então, 0,04 é a mesma coisa que 4%. É a mesma coisa que 4 centésimos, 4 sobre 100.
ok? 25%. O meu número é o 25. Então, eu coloco o 25 aqui. Ótimo, vamos fazer passo a passo isso aqui. Então, eu coloquei meu número 25. Eu devo lembrar onde está a vírgula dele? Aqui. Se está dividindo por 100, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Então, dei um passo, 2 passos. Então, meu número fica 0,25. Observa que tanto esse número quanto esse, eu não tinha vírgula aparecendo. Se eu não tinha vírgula aparecendo, eu tenho que ficar com 2 casas após a vírgula. Então, está aí as dicas que eu dei para vocês para números decimais, para fazer as operações, fazer todos os cálculos que você tiver. Resolução de problema é só seguir a linha de raciocínio. E agora fica por conta de vocês, em casa, praticar bastante, para poder sempre estar aprimorando conhecimento. Beijo grande e até a próxima aula.